uma convidada e daqui a pouco ela já vai chegar. E eu vou pedir para que vocês se apresentem, falem um pouco sobre vocês. Meu nome é Wagner, hoje eu estou presidente do GAMA, que é o Grupo dos Amigos do Movimento Autonomista. Eu sou a Cristina, sou historiadora da Fundação Pro Memória de São Caetano do Sul e represento a instituição junto ao GAMA, o Grupo dos Amigos do Movimento Autonomista. Eu queria começar perguntando para vocês como que iniciou isso, qual foi a ideia, de onde surgiu. O GAMA é uma reunião de algumas pessoas preocupadas em saber sobre a nossa cidade, em conhecer um pouquinho mais sobre a nossa cidade. Então se reuniram Oscar Garbelotto e Mário Porfírio Rodrigues e começaram a juntar mais pessoas para começarem a discutir sobre São Caetano. Então isso aconteceu lá no antigo IMES, hoje é a USCS, e esse movimento começou em 2013. Então, foi algo que conseguiu trazer para muitas pessoas conhecimentos que não tinham a respeito do passado da nossa cidade. E ao longo dos anos esse grupo foi crescendo, né? E foi ganhando força, novos membros chegaram, né? E hoje a gente tem uma atuação bastante significativa, né? Com esse objetivo de valorizar a memória do movimento autonomista que foi tão importante, né, para a história de São Caetano. Vocês têm algum projeto para mostrar para a gente? Nós temos toda uma programação que vai acontecer na Semana da Autonomia. A Semana da Autonomia foi instituída por uma lei municipal e ela separa de 18 a 24 de outubro para fazer as comemorações sobre esse momento da história de São Caetano, que foi exatamente a autonomia. Conta pra gente um pouquinho sobre o que é autonomia e também se vocês puderem falar como vocês fizeram para poder conseguir transformar nossa cidade em cidade, né? Então, as pessoas têm um carro e precisam andar. Só que quanto elas podem andar, quantos quilômetros elas podem andar? Então isso é medido pelo tanque de combustível. Então o tanque de combustível tem 60 litros, ele vai poder andar tantos quilômetros, porque o carro faz tantos quilômetros por litro. Então isso é a autonomia do veículo. No caso de uma cidade, a cidade tem que ter também autonomia para poder fazer as suas leis, fazer com que as coisas aconteçam dentro da cidade, melhorias, criar escolas, criar hospitais, criar serviços públicos de saúde, de escolaridade. Então, essa é a função da autonomia, dar liberdade para que a cidade cresça. O movimento autonomista, né, mais assim para situá-los historicamente, né, ele começou a se articular, a ganhar força aqui na cidade em 1948. Nessa época, São Caetano não era município, né, como hoje, né? Nós temos toda uma estrutura administrativa com a figura do prefeito, dos vereadores. Então a gente tem essa estrutura municipal. Só que antes não era assim. Então, São Caetano era um subdistrito de Santo André, ou seja, Santo André que administrava aqui a localidade que era um subdistrito. Então, como o Wagner muito bem colocou, não havia plenas condições de desenvolvimento aqui, porque Santo André não olhava para a cidade, para as necessidades de São Caetano com atenção. Então, houve esse movimento justamente com o objetivo de desvincular São Caetano, então subdistrito, da cidade de Santo André, do município de Santo André, porque havia esse entendimento que São Caetano precisava se tornar independente política e administrativamente para poder caminhar com as próprias pernas, né? Com independência, né? Com plenas condições mesmo de desenvolvimento. Então, o objetivo do movimento autonomista foi conseguir a autonomia administrativa e política de São Caetano em relação a Santo André.
É muito interessante, é muito bacana. E como que vocês fizeram para conseguir essa autonomia? Como que foi o percurso, né? Tudo que vocês passaram? Só para você ter uma ideia, naquela época, antes de 1948, São Caetano não tinha água, não tinha esgoto, água encanada, né? Não tinha esgoto, o esgoto corria a céu aberto, corria nas ruas, a calçada, não tinha nem calçada, era tudo estrada de terra, era tudo ruas de terra. Então, o pessoal tomava água do poço e o poço tinha ao lado dele a cisterna. A cisterna é o lugar onde se jogava os dejetos das pessoas, né? E isso acabava contaminando a água. Então muita gente ficava doente e muita gente morreu de uma doença chamada tifo, que era exatamente por causa dessa proliferação dos germes. Então, São Caetano precisava fazer alguma coisa para poder ter melhores condições de vida. Não tinha hospital, não tinha quantas escolas, tá? Tinha uma escola só. Tá? Então, São Caetano começou a lutar para que os recursos de São Caetano ficassem aqui. São Caetano tinha mais indústrias do que Santo André. Tá? Só que os impostos que eram pagos aqui em São Caetano iam todos para Santo André. Nada contra Santo André, mas é que Santo André, como a Cristina falou, acabava utilizando o dinheiro para resolver os problemas de Santo André e não resolvia nada de São Caetano. Então houve uma indignação da população e eles se juntaram para fazer um plebiscito para pedir autonomia. Então, a partir daquele momento, foi feita uma separação de Santo André para poder gerir os recursos aqui da cidade. Vocês gostam de trabalhar lá? Vocês trabalham? Vocês gostam de... Você fala do Gama ou Isso, do trabalho? Gama, como que foi? É maravilhoso a gente trabalhar no Gama, porque está dando a oportunidade da gente até de conhecer vocês. Eu estou muito, muito contente, muito satisfeito de ver a atividade de vocês, o dinamismo, com a ação de vocês para fazer esse podcast. Tá? Então é muito gratificante. A gente que agradece, né? Porque se não fosse essa história, essa batalha, São Caetano nem existiria. É uma cidade que a gente admira muito, que a gente está aqui sempre, né? Que a gente mora aqui e a gente vê que, é uma cidade que muita gente admira, se inspira por tudo que a gente tem. E como que a população, o pessoal que morava por aqui, como que eles agiam com a ideia, se eles ajudavam? A primeira questão que a população queria era um hospital, porque não tinha hospital. Eu, por exemplo, eu fui nascer em São Paulo porque não tinha hospital em São Caetano. Você morava por aqui? Eu morava aqui, minha família morava toda aqui, mas não tinha hospital. Então como é que você vai nascer? Naquele tempo, muitas pessoas nasciam pela parteira, tá? Mas a tecnologia já estava começando a adiantar e não tinha muito sentido mais a parteira trazer à luz uma criança. Então tinha que ter hospitais, e São Caetano não tinha. Então a primeira coisa que a população queria era justamente um hospital. Na época, nós tínhamos aqui na cidade o Jornal de São Caetano. E o jornal ele foi muito importante para o movimento autonomista, porque ele propagou o ideal autonomista, ele divulgou junto à população local o objetivo do movimento. Então o jornal foi um grande líder autonomista, né? E o jornal abraçou essa campanha da construção de um hospital aqui na localidade, porque como o Wagner colocou, nós não tínhamos hospitais aqui em São Caetano, né? Isso em 1948. Então a população ela necessitava desses cuidados mínimos, né? Então o jornal acabou organizando essa campanha para construir um hospital. E a partir dessa campanha, o jornal acabou abrindo espaço para a própria organização do movimento autonomista, porque eles chegaram à conclusão de que para que outras melhorias acontecessem na cidade, havia essa necessidade de se separar de Santo André.
porque os recursos, como o Wagner colocou, que São Caetano arrecadava a partir da atividade industrial, São Caetano tinha muitas indústrias na época, só que todo o recurso ficava concentrado em Santo André e a população de São Caetano não usufruía desses recursos, né? Então, por isso que o movimento ganhou força, ou seja, só vamos nos desenvolver de fato quando nos separarmos de Santo André. Essa era o pensamento, a ideia. Entendi. E assim, depois que vocês conseguiram realizar isso, foram vocês que fizeram isso? Foi um familiar? Não, foi muita gente antes da gente que fez isso. Tá? Nós hoje estamos usufruindo daquilo que eles plantaram. Tá? Então, se eles não tivessem feito isso lá atrás, hoje nós teríamos a São Caetano, não teríamos a São Caetano que temos hoje. Hoje São Caetano é um dos maiores IDH do Brasil. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Que é medido aí anualmente para poder ver como é que está a situação. São Caetano já chegou a ser o primeiro. Hoje eu não sei se ainda é o primeiro. São Caetano ainda está na liderança, né? Sim, como eu disse, São Caetano, eu acho que o pouco que eu sei que é uma cidade tem esse desenvolvimento humano alto e é uma cidade de referência, né? Porque por tudo que a gente tem, pelas escolas, o pessoal admira muito as escolas, os hospitais. Tudo isso graças ao pessoal que iniciou isso, né? E só complementando, né, o que o Wagner, né, expôs, reforçando, nós não participamos, né, do movimento autonomista. Como eu falei, o movimento autonomista, ele surgiu, né, o ideal autonomista em 1948. Eu nasci muitos anos depois, né? O próprio Wagner também não acompanhou isso. Mas o grupo, né, do qual a gente faz parte, que é o grupo dos amigos do movimento autonomista, tem esse compromisso com a memória do movimento. Então, o objetivo do grupo é divulgar essa história, essa memória, a partir das nossas atividades, do nosso projeto. Então, o nosso compromisso é recuperar essa história que começou lá em 1948. Então, somos admiradores, né, do movimento, defensores e memorialistas, né, desse movimento. Entendi. Acho que mais do que defensores, nós somos admiradores e somos usufrutuários disso que aconteceu lá atrás. Como eu falei, se não tivesse havido a autonomia, São Caetano não seria o que é hoje. Não seria nada, né? Seria parte de Santo André. Isso, exatamente. Como que vocês tiveram a ideia de uma escola em São Caetano? Vou fazer um projeto em São Caetano. Quando que começou? Assim, em termos históricos, né? Volto a falar do ano de 1948, né? São Caetano, na época, pertencia a Santo André e não tínhamos um desenvolvimento aqui na localidade, né? Não tínhamos escola, saneamento básico, hospital. Então, houve esse consenso de que para que São Caetano pudesse, de fato, oferecer esse tipo de serviço para a população, teria que primeiro conseguir autonomia, ou seja, se tornar um município independente de Santo André. Então, o Jornal de São Caetano teve um papel muito importante, como eu falei, porque ele divulgou essa ideia, esse propósito junto à população, e a partir do momento que a ideia foi colocada, todo mundo começou a se organizar em prol do movimento. E a vitória veio no dia 24 de outubro. Essa data deve ser familiar, né, para vocês, porque ela está aqui na bandeira destacada, né, junto ao brasão. Nós temos duas datas na bandeira que são as duas grandes datas históricas, né, do nosso município, que é o 28 de julho de 1877, que faz referência ao núcleo colonial de São Caetano, ou seja, a um período bastante anterior, bem anterior ao da autonomia, e o 24 de outubro de 1948, que é a data da realização do plebiscito. Que o plebiscito foi uma grande votação que foi organizada para consultar a população a respeito dessa questão da autonomia, se a população votaria a favor da independência em relação a Santo André ou
continuar ou Continuaria fazendo contra parte. esse movimento. Entendi. Né? Então, o plebiscito foi essa consulta por meio da votação, né? E foi realizado no dia 24 de outubro. Então, essa data ela está impressa ali na nossa bandeira porque foi um marco da nossa história, né? Porque foi com o plebiscito que a gente conseguiu a nossa autonomia. Eu ia te perguntar agora, né, como que vocês conseguiram a autonomia. Imaginei que seria por votação da cidade. E é isso. O que você fala? O que vocês fizeram em 2014? Alguma coisa pra falar pra gente? Vocês tiveram algum projeto? Vocês podem falar algum projeto pra gente? Você falou que vocês fazem projeto pra poder continuar a memória. É uma coisa boa pra toda a gente que acompanha vocês. Como eu falei, existe uma lei que diz que você tem que preservar a memória dessa autonomia. Então, na semana de 8 Sempre antes de do dia 18, 20, de isso. 18 a 24 de outubro, tá? Nós devemos comemorar e deve ser estudado nas escolas sobre autonomia. Então nós fazemos todo ano um programa de atividades para relembrar essa questão da autonomia. Então, por exemplo, este ano, no dia 17 de outubro, nós teremos um encontro dos memorialistas que vão falar sobre as autonomias dos 7 municípios aqui da Grande ABC. Tá? No dia 18 haverá uma sessão na Câmara Municipal, no dia 10 uma missa dos autonomistas, no dia 20 um jantar festivo no Rotary, no dia 21 vai haver uma apresentação da orquestra da Fundação das Artes, no dia 22 uma apresentação de dança também na Fundação das Artes e no dia 23 vai ser feito aquele concurso da SEDUC. Você falou que você vai visitar a SEDUC? SECAP. Mas na SEDUC vai ser feita essa premiação sobre o que for apresentado pelos alunos das escolas. Então, os alunos vão fazer trabalhos sobre redação, desenhos, peça teatral, tudo que os alunos quiserem falar sobre autonomia, que for ensinado pelos professores nesse período, eles vão falar e vão ser premiados. Inclusive o trabalho físico, escrito, que vocês fizerem, vão ser selecionados 5 trabalhos que serão publicados na revista Raízes. Então é mais uma oportunidade de vocês que já estão bastante maduros, né, fazerem a publicação de um trabalho de vocês. A revista Raízes é uma publicação da Fundação Pro Memória, né, uma publicação semestral. Aliás, hoje vamos lançar o número 70, todos estão convidados. Vamos fazer o lançamento da revista Raízes 70 no Teatro Santos Dumont, a partir das 19 horas. E a revista está sempre aberta, né, Wagner, para divulgação da história do movimento autonomista. E juntamente com o Gama a gente vem abrindo o mesmo espaço para que esses trabalhos, né, das escolas, dos alunos aqui de São Caetano sejam divulgados e publicados. Muito interessante. E o que mudou em São Caetano depois né, da autonomia? Como que foi assim a eleição para decidir prefeito, essas coisas? O primeiro prefeito a ser eleito foi o senhor Ângelo Rafael Pellegrino. Tá? E ele implantou um dinamismo na cidade que não tinha nada. Para vocês terem uma ideia, não tinha uma mesa para ele sentar. Tá? Então foi conseguido uma mesa emprestada para poder ele sentar no primeiro momento da tomada de posse. Então não tinha nada, São Caetano não tinha nada. A partir daí começou a se dizer a união dos comerciantes, a união da população, para identificar o que é que vocês querem. E o primeiro pleito, como a Cristina falou, foi que eles queriam um hospital. Tá? Era muito importante a questão da saúde, porque muita gente morria aqui em São Caetano por falta de atendimento médico. Então, o primeiro pleito foi esse, depois foram as escolas, tá? E a partir daí, água e esgoto, asfalto. Tá? Você tá aqui na esquina da Visconde de Inhaúma. A Visconde de Inhaúma não tinha calçamento, era terra. Tá? Passavam carroças aqui, praticamente não tinha carro naquela época,
E o veículo que era transportado aqui eram carroças. Imagina só num dia de chuva, como é que fica? Era péssimo, né? Imagina. Era muito Devia ser difícil. muito ruim. Muito difícil. E a gente só tem a agradecer, né? Porque a cidade hoje em dia é muito importante para todo mundo. E é muito legal o trabalho que vocês fazem. E é isso. É a nossa cidade continuar se cuidando e se protegendo. Naquela época vocês tinham um bom projeto. Esse é o futuro, né? Eu queria só colocar mais uma coisa. Pode falar. A respeito dessa questão de o que foi conquistado. Os autonomistas naquela época eram jovens, não tão jovens quanto vocês, mas tinha pessoas lá de 17 e 18 anos. Naquela época, para conseguir autonomia, tinha que ser feito um requerimento para a Assembleia Legislativa. E esse requerimento tinha que ter pessoas com mais de 21 anos. Naquela época, a maioridade era com 21 anos. E boa parte dos autonomistas não tinham 21 anos. Lógico que tinha muita gente que tinha mais do que 21 anos, mas os cabeças eram muito novos. Então, como vocês, por isso eu queria dar os parabéns para vocês, porque vocês estão exatamente refletindo aquilo que aconteceu lá atrás. Então, pessoas jovens, com muita vontade, com muito dinamismo, para poder tocar a cidade para frente. E eu tenho certeza que vocês daqui para frente vão ser bastante projetados na cidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sim. Muito obrigada. Parabéns mesmo e reforço as palavras do Wagner. É um belo projeto que vocês desenvolvem e como é importante esse diálogo, né, com pessoas de diversas áreas da nossa sociedade. Hoje a gente está aqui com a oportunidade de falar da história do movimento e eu destaco, né, que a história ela é um instrumento muito importante, né, para a gente refletir a respeito do que nós fomos, a respeito do nosso passado, para a gente compreender o presente e para que a gente faça uma boa projeção, né, para o futuro, em termos futuros. Então, estudar a autonomia, destacar o movimento autonomista é um trabalho de reflexão mesmo, a respeito de como São Caetano era e no que São Caetano se tornou. Né? E isso, a diferença é visível, né, é notória. Né? Então, a gente tem que valorizar bastante a memória e a história. E é isso, pra gente poder encerrar aqui o nosso episódio. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, um momento de voz pra vocês, se vocês quiserem contar, falar alguma história, alguma coisa específica, se vocês quiserem, aí fica na liberdade de vocês. Eu sou muito nacionalista, eu gosto muito do nosso país. E vendo vocês fazer o trabalho que vocês estão fazendo, vendo o trabalho que o Gama está fazendo para tentar divulgar a questão da história da nossa cidade e, consequentemente, do nosso país, a gente vê que o Brasil tem saída, o Brasil tem futuro, está na mão de vocês. Então, obrigado pelo convite e que vocês tenham muito, muito sucesso aí pela frente. Eu também agradeço, né, o convite de poder participar de um projeto tão bonito e tão significativo. Né? Foi uma honra, né, estar aqui nessa manhã e que vocês continuem firmes, né, com esse ideal, objetivo de valorizar, né, a nossa memória, a nossa história, de trazer outras pessoas da sociedade para poderem também falar e compartilhar todo um conhecimento, uma experiência com vocês. E isso nos deixa, né, lisonjeados e com bastante esperança, assim, né, em relação ao futuro do país e principalmente de São Caetano. Né? Então, uma grande honra estar aqui com vocês nessa manhã. Sim, a gente tem muito a agradecer por vocês terem topado fazer parte dessa entrevista. É muito importante pra gente, porque a nossa cidade, a nossa escola, tudo graças a vocês, porque se não fosse uma cidade, a gente provavelmente não estaria aqui, né? E é isso, a gente só tem a agradecer mesmo por tudo que vocês fizeram e principalmente por terem topado aqui passar um pouco do conhecimento de vocês. Obrigada. É isso, gente. Acompanhe nas nossas redes sociais no nosso próximo episódio, gente. Obrigada. Vou passar a segui-los no Instagram. Tá bom, muito obrigada. Para vocês, ó. Você vai seguir a gente no Instagram também, no YouTube também, gente.
E é isso, gente. Muito obrigada mesmo.